Boa noite, meninas. A gente optou por fazer essa apresentação para vocês, porque a gente sabe que está tendo muita dúvida, né, quanto à questão dos treinamentos, né? Vocês não estão entendendo os motivos porque a gente está realizando algum tipo de treinamento. Então, essa apresentação aqui é para dar uma esclarecida para vocês e deixar também o canal aberto. Qualquer dúvida, levanta a mão que eu paro a apresentação e vou conversar com vocês, tá bom? Fiquem à vontade. O planejamento físico da equipe ele não é aleatório, sabe? Cada tipo de treino, as intensidades, a variação são pensadas de acordo com 6 princípios científicos do treinamento esportivo, que eu vou falar aqui para vocês, né? Esses princípios nos ajudam a melhorar o desempenho, evitar lesões e preparar vocês para as demandas reais do jogo. Nós preparadores físicos, né, a minha função é unir a capacidade individual de cada uma de vocês em prol do desenvolvimento coletivo, né, considerando aspectos técnicos, táticos, físicos e inclusive mentais também. Os 6 princípios do treinamento esportivo são a individualidade biológica, a adaptação biológica, a especificidade, a variabilidade, a progressão de carga de trabalho e a supercompensação. A individualidade biológica, ela trata assim, cada atleta tem características únicas. Por exemplo, você, Cris, é um atleta que tem um excelente perfil corporal. Já você, Flor, você já é um pouco mais magra, menos músculos, né? Uma de vocês menstrua em um período, outra menstrua em outro período, né? Cada uma de vocês tem a especificidade, né? A individualidade de cada uma. Então, assim, uma cansa mais, outra tem mais resistência, e isso cada uma tem a sua qualidade. Então, né, na individualidade biológica, a gente trata cada atleta com a sua individualidade, né, com a sua característica única. É por isso que, às vezes, né, no período menstrual, eu pego algumas atletas e coloco na academia. Eu não deixo essas atletas ir a campo, porque às vezes tá muito fadigada por causa do período menstrual, ou tá muito estressada, ou a gente nota, né, que a atleta não consegue ter um bom desempenho no campo por causa do incômodo com a menstruação. Então a gente pega e opta por deixar essa atleta na academia. Então, assim, às vezes você fala, mas fulano tá na academia e eu tô no campo. Cara, é por isso a gente tem que respeitar a individualidade biológica de vocês. Licença. Outra característica, né, é a adaptação biológica. O nosso corpo, em geral, se adapta ao treino, né? Por exemplo, um atleta mais jovem, conforme a gente estimula nos treinos, ela tem ganhos rápidos, né? Ela já aprende rápido aquele treino, já evolui rápido. Já com um atleta mais experiente, ela evolui menos. Até porque a margem de evolução dela é menor, porque ela já se adaptou àquele treino. Os anos que ela treinou, todos contam pro treino de hoje, pro treino atual. E às vezes vocês não entendem, né? Quando eu digo assim para as atletas mais jovens, olha, hoje sub-15 e 17 vai fazer o reforço técnico-tático, né? Ou então a gente pega algumas atletas do 15 e do 17 e vai lá, passa aula com vídeo sobre impedimento, sobre tipo de cabeceio, tipos de saídas de bola. Por quê? As atletas mais experientes, elas já têm um entendimento disso. Então eu posso passar uma outra coisa para elas. Já vocês, que ainda estão em fase de adaptação, eu preciso passar isso até que chegue o momento em que a gente consiga nivelar, entendeu? Outro princípio interessante é o da especificidade. O nosso jogo, pessoal, é futebol. Então, já que é futebol, como é que o futebol é jogado? Futebol é jogado com os pés. A gente precisa chutar, correr, cabecear, né? Então, nos exercícios, eu tenho que colocar as variáveis do futebol. E vocês veem, né, que no aquecimento eu coloco muita bola para vocês. Só que eu também não posso deixar sua bola. Eu preciso colocar regra de impedimento. Se for falta, dá falta. Se triscar na mão, eu apontar que foi mão, apontar a infração, porque eu preciso deixar o treino, mesmo o treino físico, o treino que eu dou de preparação física, aquecimento, eu preciso deixar ele o mais próximo do jogo possível, o mais específico possível para o jogo, justamente para estimular vocês, transportar vocês para a realidade do jogo. Por isso que às vezes ali no bobinho eu falo, fulano tá perdendo.
tem que virar o jogo, justamente para dar essa carga em vocês. Olha, tem que virar o jogo, gerar esse estímulo em vocês, esse estresse, para que vocês consigam reagir e chegar no jogo, vocês já tenham tido essa experiência. Outro princípio é o da variabilidade. A gente, às vezes, repete muitos treinos, principalmente táticos, porque a gente precisa ensinar para vocês o modelo de jogo, como a gente gosta de jogar. Por isso que, às vezes, na preparação física, vocês veem que eu uso os posicionamentos igual o treinador usa. Só que aí, vocês não podem decorar esse treino, por isso que eu mudo. Às vezes você pede, faz aquele treino que a gente fez semana passada, mas vocês já decoraram aquele treino. E como vocês já decoraram, o estímulo não é o mesmo. Então eu preciso trocar o treino para gerar novos estímulos, né? Para desenvolver em vocês, né, um desempenho diferente, uma tomada de decisão diferente, para que isso traga ganho para o treino de vocês, para que vocês não decorem o treino, para que o sistema nervoso de vocês seja ativado, né, com novas conexões para gerar mais aprendizado, né? Progressão da carga de trabalho, né? A nossa progressão da carga de trabalho, ela é muito interessante porque na pré-temporada a gente começa devagar. E aí a gente chega num período da pré-temporada que a gente aperta um pouco a carga. O treino fica mais cansativo, mais pesado, vocês fadigam mais, né? Nesse período de pré-temporada, pessoal, o período que a gente faz maior aquisição. E aí durante a temporada, conforme os jogos, a gente tem a parte de manutenção do que a gente ganhou na pré-temporada. Eu sei que vocês reclamam, mas tá cansativo, que já jogamos ontem. A gente testa vocês com frequência, né? A gente tem dados físicos de vocês. Então, quando a gente chega e diz assim que hoje pode ter treino, a gente prepara uma carga específica para o treino, de acordo com a especificidade, né, do treino, de acordo com a característica de cada uma. A gente une um pouco disso tudo para poder entregar um treino para vocês que seja o melhor treino de acordo com aquela carga que você pode fazer naquele dia, né? E aí a gente progride. Se amanhã pode mais, então vamos aumentar. Entendeu? Quando tem semana, mesmo com 2 jogos, a gente diminui a carga. Quando tem uma semana com um jogo só, a gente vai aumentando. Até chegar pertinho do jogo, a gente diminui para que vocês, durante o jogo, estejam na máxima capacidade física de vocês. Outro princípio, né? O último princípio que eu quero falar com vocês. Se tiver alguma pergunta, pessoal, levanta a mão, tá? No final também vou abrir para perguntas. É o princípio da supercompensação. Eu preciso, né, preparar, manipular de maneira bem assertiva as variáveis de volume, intensidade e recuperação. Por isso que às vezes a gente solta a programação, e aí soltamos a programação, vocês se preparam para o treino, e aí a gente treinou hoje, aí de repente vocês recebem a mensagem lá, cancelou o treino. Mas por que cancelou? Tô bem, posso treinar. Por que cancelou? Vamos dar reforço físico, vamos dar complemento. Mas a gente cancela o treino, pessoal, entendendo que esse cancelamento é o melhor que a gente pode fazer para atender a variável de recuperação, por exemplo. Aí tem dias que a gente tá sem jogo e a gente perde intensidade. Aí no final do treino, vocês estão cansada. Aí eu falo, não tá cansada não, vamos ter complemento. Vocês, não quero complemento. E aí a gente, não, vamos fazer complemento. E vocês ainda assim resistentes, mas fazem. É por isso que vocês fazem o complemento. A gente está preparada naquele momento para fazer o complemento. E depois dessa intensidade, a gente trazer vocês de volta para o período de recuperação, né? E assim, muitas das perguntas que são feitas, né? Professora, a gente está aqui fazendo isso aqui de novo, por que a gente está fazendo isso aqui de novo? Às vezes, por exemplo, os tiros de final de treino. Às vezes, eu olho aqui no GPS, um atleta não concluiu a carga de treino para o dia. Então, me baseando nos princípios, eu preciso que você cumpra aquela carga, para que você esteja assim na máxima capacidade. E é por isso que você corre 100, 200, 300 metros às vezes, né, pessoal? Tudo isso que a gente faz é para o melhor de vocês. É para manter a máquina de vocês funcionando, o corpo funcionando em alto nível, em alto desempenho. E o melhor desempenho para você, que às vezes o melhor desempenho para Maria não seja o melhor desempenho para Ana. E tá tudo bem, pessoal.
A gente tem que começar a respeitar isso, começar a olhar isso como forma positiva. Que se você está treinando mais, não é porque eu quero que você treine mais, mas é que seu corpo aguenta. E já a Beatriz treina menos porque o corpo dela já chegou no limite. E eu preciso também dar a ela o descanso necessário para que todo mundo esteja na máxima força, máxima potência e no máximo desempenho para entregar o melhor jogo possível. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Se tiver pergunta, quiser me procurar, mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, fica à vontade. Vocês sabem o carinho que eu tenho por esse trabalho, né? Por ajudar vocês a ter o melhor desempenho e tô aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu me despeço aqui. Tchau, tchau.